Então, os sacerdotes dele, o termo sacerdote não é Cohen, normalmente usado por sacerdote, né? É outra palavra que é entendida como sacerdote pagão, porque é uma palavra que não é utilizada para os sacerdotes de Israel. Qual a palavra? Cohen? Não. Cohen é a palavra usada. Né? A palavra que não é, tá aqui, né? Kimar, né? Ou Camaro. Camaro? Não. Amarelo? É outra palavra. Tá? Mas eles são israelitas, é mais talvez uma ironia. Né? Foi ele para longe de nós. Quer dizer, o centro do culto, o centro formal, aparente do culto, que simboliza Javé, foi levado cativo como presente para o rei da Assíria. Então foi levado para longe de nós. Vergonha Efraim receberá e se envergonhará Israel do conselho dele. Interessante, porque se por conselho dele nós entendermos É Jareb aqui que está falando? o Jareb. O Jareb. Deixa eu só ver aqui uma coisa. O número do versículo é 6, né? Deixa eu ver o versículo. 6. Antes de você verificar isso, está falando? Você falou na outra aula que o rei da Síria nesse momento era o... Como que é o nome dele? É o Tiglat-Pilesar? Tiglat-Pilesar. E esse Jareb, quem será? Então, Jareb aparece mais outros, pelo menos mais 2 vezes no livro de Oséias. Acredita-se que seja uma corrupção textual. Então, alguns acreditam que poderemos consertar por Rab, né? Ou seja, o grande rei, Melech Rab, o grande rei. É uma forma de tentar entender o texto. Porque rei Jareb Não existe, nunca. Não é um nome próprio, não é nome próprio, seria Um erro. uma personalidade, né? seria um erro textual. Um erro textual. De Então, compilação, né? Seria Copista, né? Melech, Copista de copista de copista de copista de copista. Mas também é uma conjectura. É complicado dizer. Por exemplo, onde que tem? Eu tenho a Septuaginta aqui em algum lugar. Um grego. Como diz a Septuaginta? Como você baixou essa Bíblia pela história? Gente, eu coisa errada aqui. Onde que está a Septuaginta aqui? Eu tenho a interlinear hebraica, a Septuaginta. É Oséias capítulo 10, 6. versículo 6. 10, 6. Oséias. Dez, 6. Então, aqui mesmo ele diz: To Basilei Yarim, né? Ou seja, para o rei Yarim. E aqui na NVI está o seu ídolo de madeira. Então, são tentativas de consertar o texto. Mas as tentativas não quer dizer... Né? Então, eu prefiro deixar o texto do jeito que está mesmo. Ainda mais quando a Septuaginta também diz, né? Está aí como aí, tá? To Basilei Yarim. Ou seja, ao rei Yarim. Eles mantiveram... Mantiveram Yarem. Então, no caso, eu acho que não temos muita salvação aí.
Ou você tenta emendar, mas a emenda é uma especulação. Ou você mantém o hebraico do jeito que está, o massorético, sem sentido mesmo. Será que o Deixa Jerônimo, assim. será que o Jerônimo colocou alguma coisa diferente? Então, Na Vulgata? não me ocorreu olhar a Vulgata, hein? Eu estou com uma Vulgata lá em casa. Vou dar uma olhada na Vulgata, porque não me ocorreu mesmo. Certo? Depois, que mais? Foi destruída Samaria, e seu rei é como um graveto sobre a face das águas. Quer dizer, não tem mais significado nenhum, não tem mais importância nenhuma. Né? Serão destruídos os lugares altos de iniquidade. Sério, só uma questão. Aqui você traduziu como foi. Ele já está profetizando aqui, porque o verbo no hebraico está assim? Deixa eu ver. Esse é o versículo 7. A Septuaginta fala no auristo, né? Auristo? É. No grego, né? É. Agora, o hebraico, só um minutinho, que no hebraico eu tenho que voltar para botar aqui o versículo. A NVI está assim, ó. Samaria e seu rei serão. O verbo está no futuro, né? Na terra está. Mas está. É. Mas literal não é Nidme assim. shomrom. Está limitada. Nidme shomrom. Nidme é nifal. Nifal é passivo. Então aqui a ideia é de uma ação completa. Aqui no hebraico não tem o mesmo conceito nosso, né? Não. Em questão da ação, né? Aqui a ação é completa, Foi é ação destruída. passiva. Foi destruída. Ou está destruída. Tá. Está. É até possível nós pensarmos que talvez ela não esteja destruída de fato, mas É um aviso. a situação já está ruim demais, de maneira que o profeta diz, ó, Já Não era. tem mais jeito. Já não tem mais jeito. E foi o que aconteceu mesmo, né? Sim. deu ruim. Deu ruim. É isso aí. Aí tô lá. Ó, uma Bíblia na linguagem de hoje, o profeta dizendo, ih, Samaria, deu Deu ruim. ruim. Já era. Temos que atualizar, deu ruim. Deu ruim, né? Isso aí. Eu não rolou. Deu ruim, então. É porque nós pensamos que o profeta sempre fala do futuro. E nós já percebemos aqui que a característica básica do profeta não é anunciar coisas que vão acontecer. O profeta não é uma mãe de nada. Todo começo do ano vai dizer se vai cair avião, se não vai cair avião. Né? O profeta, ele fala a partir e para dentro da situação em que ele se encontra. A palavra de Deus. Sério, outro dia estudando o livro de Jonas, aí o autor não digo assim, do estudo do livro, na verdade, né? Porque Deus ele usa o profeta Jonas e a explicação que ele deu é o seguinte: quando Deus usa um profeta, não é que Deus vai sentir prazer na destruição, não, pelo contrário, né? A vontade de Deus era que o povo se arrependesse para que ele pudesse revogar essa. E Jonas ele fica bravo por isso, porque ele profetiza e Deus não cumpre. Exatamente. Né? Ele fala, vocês são. Mas ele. Em Oséias, geralmente, com algumas exceções, mas geralmente em Oséias, nós não encontramos muitas promessas. É difícil, aparece uma aqui, outra lá, mas não há tantas promessas. Se nós olharmos o livro de Miqueias, o livro de Miqueias contém muitas profecias pós-Miqueias, do período exílico e tal. Mas aquele núcleo que parece ser de Miqueias mesmo, não parece conter promessa, é só juízo, sentença, palavra de desgraça. Palavras de desgraça, destruição e juízo.
Mas a ideia é a que você está dizendo. Geralmente, o profeta diz as palavras de Deus, mas o objetivo é fazer com que as pessoas pensem no caminho em que estão andando. Exatamente. Mesmo que a palavra não contenha promessa. O objetivo é esse. Então, o profeta Jonas, lá no livro de Jonas, ele está ele quer se assentar debaixo da borboleira E ver o circo pegar fogo. para ver o circo pegar fogo, para aplaudir. Aí ele vê que Não acontece, ele fica bravo. não é destruído, ele fica bravo. E no mesmo sentido, quando Isaías é usado por Deus para falar com o rei, e o rei se arrepende, ou ele conversa com Deus ali, o que dá a entender que ele está descendo as escadas do palácio e Deus fala, volta. Volta. Exato. Então a palavra sempre é educativa, pedagógica. A profecia, nesse sentido, podemos considerá-la pedagógica. Geralmente não é porque Deus quer destruir nada. O problema é que a destruição vai ser consequência do caminho. É consequência do caminho tomado. Aquilo que plantou. Por isso o profeta vem para dizer, olha, o buraco aqui na frente, se vocês continuarem aqui, caminhando aqui, vocês vão cair no buraco. Agora, se continuarem caminhando, vão cair no buraco. Mas já foram avisados. Tá? Então, esse é o teor da profecia. Deus não quer a destruição de ninguém. Bom, tudo bem, eu não vou entrar no mérito da questão calvinismo versus... Mas Deus não quer a destruição de ninguém. Deus quer que as pessoas atendam a palavra profética e se arrependam e reconsiderem o que estão fazendo. A impressão que dá assim que quando você está praticando a justiça, Deus está junto com você, caminhando junto. E na hora que você começa a praticar a injustiça, ele diz, agora você está por conta. Mas você está independente. Agora você está por conta. Aí a ideia de Oséias, aí ele se torna independente. Agora você está por conta. Israel está independente, longe Longe. do seu Deus. Exatamente. Você está por conta. Vai acontecer um monte de coisa aí que... Por isso que essa tradução que você fez, para mim, foi a melhor. Dessa questão da independência, né? Foi a melhor tradução. Eu penso também que a questão aí, porque muita gente vê Oséias assim, tem uma autora, não é a Budalês Dias, eu adotei o pensamento dela e desenvolvi em Oséias. Depois eu lembro, quando eu lembrar eu falo, mas ela escreveu um livro sobre o movimento dos corpos em Oséias. Para ela, é uma questão de prostituição sagrada. O Estado usa o culto da prostituição lá porque o Estado quer que haja mais lavradores e mais soldados para o exército. É uma interpretação legal, interessante, mas eu não penso que o livro de Oséias tenha como tônica, embora apareçam também elementos assim da sexualidade, mas não é a tônica a sexualidade, né? A tônica é a infidelidade de Israel ao se afastar de Javé e querer trilhar o seu caminho sozinho, como uma mulher zonada. O resto é o colorido da história, né? Ir atrás dos amantes, não sei o que, é o colorido da história. A hipérbole, não. É uma metáfora, mas para colorir um pouco a história, mas a ideia é essa. Ao deixar de praticar o direito, a justiça, ao deixar a solidariedade, a misericórdia, esse Israel aqui, agora está caminhando só, quer uma vida independente de mim, de Javé, né? E por isso haverá consequências. Haverá consequências. Deus não quer, mas se as pessoas trilham esse caminho, né? Aí
Eu não pratico a justiça, mas eu vou levantar um altar para você. Levantar um altar. Um altar. Isso é paganismo. Vulgata. Ah, vulgata. É o Yareb, né? É o versículo. É o versículo 6. Tentei decifrar o latim, não consegui não. Eu também não leio assim. Eu faço uns exercícios de vez em quando para ver se aprendo, né? Mas aqui aqui ele muda, não é Jareb, não, é outra palavra, eu tenho que pesquisar. Vamos ver. Se o tradutor ajudar aqui, mas não sei se tem. O Google Tradutor tem latim? Então, vamos ver agora. Tem. Que tem latim. Porque a palavra usada aqui é munus, depois munus, regi, munus regi, e depois urtori. Então, aqui diz assim, rei vingador. Temos que ver de onde Jerônimo tirou essa tradução rei vingador, que seria uma referência ao rei assírio, né? Porque Yareb, talvez ele entendeu alguma raiz hebraica nesse sentido aí, porque ele usou o hebraico também para fazer a tradução. Ficou Jerusalém. Gael tirou de onde essa Bíblia aqui? Aqui da biblioteca. Não. Essa Bíblia foi de São Jerônimo mesmo. Tem outra que vem de lá também? Então, Tem, mas isso aqui não. foi destruída Samaria, seu rei é como graveto sobre a face das águas. Serão destruídos os lugares altos de iniquidade. Os lugares altos, os Bamot, eles são santuários. Quando se fala lugar alto, são os santuários. As estelas. Onde estão as estelas, a árvore. Normalmente os santuários, junto aos santuários, havia ou um poste de madeira, que simbolizava a Asherá, a deusa, né? Ou uma árvore. Por exemplo, em Siquém tem o carvalho de Siquém, né? Então é uma árvore sagrada. A árvore é símbolo da deusa, né? Então sempre estava junto lá com o santuário, nos santuários. Por isso que alguns arqueólogos acreditam que na religião do antigo Israel, daqui dessa época, havia Javé e Asherá, né? A árvore é símbolo feminino, não masculino. Mas acontece aqui que esses lugares são lugares altos, mas não são santos, são de iniquidade, são de maldade. Por isso Bet-Avel e não Betel. Não é casa de Deus, é casa da maldade. Os lugares altos não são lugares altos santos, lugares santos, santuários. Não, são lugares altos de maldade, de iniquidade. Portanto, ali se pratica a maldade. É por isso que as estelas, multiplicando-se estelas, multiplicando-se altares e assim adiante, não significam nada para Javé.
Porque esses lugares em que eles multiplicam altares e estelas são lugares de maldade. Eles praticam a maldade e não a vontade de Javé. Né? Não há lugar de Javé, é lugar santo. Então a denúncia do profeta é contundente. É que muitas vezes, quando a gente faz uma leitura, agora não, né? A gente consegue entender um pouco. A gente faz uma leitura do texto de Oséias, assim, que fala, conversando muito com Isaac, mas o povo se corrompia e tal. A ideia não é o povo. O povo está na dele, entre aspas, né? No que pode. Né? É uma liderança que responde pelo povo, né? É dessa forma que tem que adorar a Deus, é assim que coisas estabelecidas, e todo esse sistema religioso, todo esse sistema de poder, toda essa fachada, vamos dizer assim, o nosso, que ele estava falando no começo, toda a nossa mitologia, é isso aqui, não vem inventar uma coisa nova. Nosso sistema de poder é isso aqui. É isso que nos une, é assim que a gente tem que ser, e vai ser dessa forma. Então, aí a gente não vê nunca o povo lutando contra isso. É oprimido e vai fazer o que a liderança manda, e acabou. O que o povo vai fazer? Né? É interessante porque quando lemos Amós, o contexto de Amós, em termos geográficos, é o mesmo de Oséias. A diferença é que Oséias pega o final da prosperidade de Israel, com o final de Jeroboão II, e a decadência do reino de Israel. Amós pega o período da prosperidade de Israel. E nesse período de prosperidade de Israel, vejam lá o que está escrito. Vamos passear um pouco por Amós, para entendermos como é a lógica das coisas. Por exemplo, no capítulo 1 de Amós, temos vários ditos a respeito de países vizinhos de Israel. Assim falou Javé: pelos 3 crimes de Damasco, pelos 4 não revogarei, porque esmagaram Galaad com debulhadoras de ferro. Eu enviarei fogo à casa de Azael e devorará os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco. Exterminarei o habitante de Biquear-Aven e de Bet-Eden, aquele que segura o cetro. O povo de Arã será deportado para aqui, disse Javé. Por quê? Porque os damascenos, os arameus ali, em Galaad, eles fizeram o terror. Eles foram além da conta, então eles têm que pagar pelo crime e vão para o exílio. Gaza e Filisteia, a mesma coisa. Se vocês pegarem Tiro e Fenícia, Edom, Amon e tudo mais, vocês vão perceber quais são os crimes de Israel. O Judá eu acho que é um adendo, viu? O Judá fica meio fora do esquema, me parece, mas tudo bem. Agora peguem Israel. Pelos 3 crimes, capítulo 2, versículo 6. Pelos 3 crimes de Israel, pelos 4 não revogarei. Porque vendem o justo por prata e o indigente por um par de sandálias. Eles esmagam sobre o pó da terra a cabeça dos fracos, tornam torto o caminho dos pobres. Um homem e seu pai vão à mesma jovem para profanar o meu santo nome. Eles se estendem sobre vestes penhoradas ao lado de qualquer altar. E bebem vinho daqueles que estão sujeitos a multas, na casa do seu Deus. Quer dizer, é provável que aqui nós tenhamos a casa de Deus. Talvez o Deus protagonista aqui seja o próprio Javé. Betel é Javé. Só que o profeta diz, na casa do Deus deles lá. Isso não tem nada a ver com Javé. Dizem que tem, mas não tem. Por quê? Praticam tudo isso. Qual é o problema de Israel?
Israel é pior que os arameus, é pior que os fenícios, é pior que os filisteus, que os amonitas e moabitas. Porque todos esses povos cometeram injustiça e foram além da conta, cometendo crueldade e profanação com os povos vizinhos. Mas o Israel fez tudo isso com o seu próprio povo. Tá? Então, aí a gente percebe como que andam as coisas nesse contexto. Por isso que o texto de Oséias, capítulo 1, que é do período de Jeroboão I, vai falar de muito sangue. Vai associar a casa de Jeú, ou seja, a monarquia, a muito sangue. Porque é muito sangue mesmo que é derramado. E essa estrutura se mantém derramando sangue. É uma ditadura, né? É. Exato. Desce a lenha, Sim. como que chama? Boi de pasto e boi de carga. Uhum. Sim. E eu vos fiz subir para o país do Egito e conduzi pelo deserto durante 40 anos, para tomar posse do país dos amorreus. Suscitei de vossos filhos profetas e de vossos jovens nazireus. Não foi realmente assim, filhos de Israel? Mas o que vocês aprenderam com isso? Tá? O profeta poderia estar dizendo para eles: não aprenderam nada. Porque fazem as mesmas injustiças. E tem outro texto de Amós que é interessante, então, só para corroborar e voltar para Oséias, né? No capítulo, deixa eu ver onde que é, capítulo 3, versículo 9, Amós 3,9: proclamai nos palácios da Assíria e nos palácios do país do Egito, dizei, reuni-vos nas montanhas da Samaria, e vede as numerosas desordens em seu meio, as violências em seu meio. Não sabem agir com retidão, oráculo de Yahvé, aqueles que amontoam opressão e rapina em seus palácios. Por isso falou o Senhor Yahvé: o inimigo cercará o país, arrancará de ti o teu poder, e os teus palácios serão saqueados. Primeiro, se convoca quem? O Egito. Mas não era no Egito que Israel era escravo? O Egito não era opressor? Os assírios não são opressores? Alguns, uma variante coloca filisteus em lugar de... coloca Asdod, ou seja, filisteus em lugar da Assíria. Mas de qualquer maneira, filisteus, assírios, egípcios são todos opressores. No entanto, vamos chamar os caras que são especialistas em opressão para darem uma olhada dentro de Samaria, o que acontece nos palácios de Samaria. Eles vão ficar de boca aberta. A opressão é maior em Samaria que no Egito, que na Síria, que na Filístia. E que opressão é essa? O roubo. Ele chama de roubo aqui, rapina. Tá? Justamente o confisco da produção do cara que está suando lá, produzindo e tal, e tal, e tal. Tá? Então, esse contexto é similar ao contexto de Oséias. O que vai mudar muitas vezes é a situação política em nível internacional. Porque aqui em Amós, assim como nos primeiros anos de Oséias, como profeta, Israel está indo muito bem na política internacional. Está prosperando. Israel é um dos países, para não dizer o país mais rico da região da Síria-Palestina ali, naquele período. No período de Oséias, Israel já está deixando de ser essa potência porque está caindo sob o poder dos assírios. Então já está entrando em colapso político. Mas, tanto no período de prosperidade quanto no período da decadência, a política interna e os maus tratos e a falta de misericórdia com os pobres e miseráveis continuam do mesmo jeito. Não aprenderam a lição. E encobrem. Oséias é especialista em mostrar isso. O Amós mostra o outro lado. Encobrem tudo isso com um belo sorriso religioso, espiritual, muitos altares, muitos. Né? Deus é conosco. Está dando tudo certo. Está dando tudo certo. Vamos continuar. Então, essa é a questão.
Bom, o que vocês acharam do... só para terminar então, essa parte, depois eu vou fazer a pergunta. E dirão para os montes, cobri-nos, e para as colinas cair sobre nós. Isaías também tem um texto parecido. Né? É interessante que no mito de Baal, um texto de 1400 a.C., Israel nem existia ainda, né? É um texto garítico. Quando Baal constrói, ele vence o mar, ele se torna o rei dos deuses, e aí ele constrói um palácio para ele. E desse palácio sobre as nuvens, é que ele despeja raios sobre os seus inimigos. E os inimigos vão se esconder nas colinas e montanhas. Então essa imagem das colinas e montanhas é interessante. O Então, profeta faz uma adaptação agora. isso aqui fazia parte da cosmovisão daquele povo e ele usa essa cosmovisão para dizer o que vai acontecer. Exato, ele faz uma aplicação. Né? Não sabemos qual foi o fim de Oséias. Se ele morreu de morte matada ou morte morrida, vou dizer. Mas, Interior. Profeta e contundente como ele é, provavelmente mataram ele. Ele é um daqueles lá que no Novo Testamento fala, né? Que Jerusalém que mata seus profetas. Muito antigo. Isso aqui. Jesus. bom, o que vocês acharam? Agora eu entendi mais sobre essa mensagem de Jesus, né? Jerusalém, Que mata os que mata os seus profetas. Exato. E alguns foram cerrados ao meio. Segundo a tradição. Exatamente. Bom, o que vocês acharam de nossos bate-papos aqui? Eu cheguei aqui assustado o primeiro dia que eu participei. Sério? O pessoal me convidou. Eu achei, meu Deus, onde que eu estou embarcando? Não, assim, eu achei pesado eu cheguei depois, né? Você já tinha feito a introdução, e aí eu cheguei depois e falei, meu Deus, eu tenho que parar um pouquinho para ver do que eles estão falando, né? O que eu assunto mais. Olha, para mim foi muito esclarecedor. Bastante coisa. Essa releitura me ajudou a ser mais cuidadoso em algumas interpretações que eu fazia da Bíblia. É muito importante contextualizar ela, muito importante, isso aí ficou muito claro para mim. A todo momento você tem que procurar contextualizar o que você está lendo. Sim. Né? Isso ficou muito claro. Então, e em relação aos profetas, a Paulos, a Paulinas, tem publicado vários títulos sobre os profetas. E eu acho que seria interessante para quem quer continuar as leituras, os estudos dos profetas, ler esses livros. Por exemplo, o Milton Schwantes tem um comentário sobre Amós. A terra, o título do comentário é esse: a terra não pode suportar as suas palavras, porque é a palavra que o profeta, que o sacerdote Amazias diz para o rei Jeroboão sobre o Amós. A terra não pode suportar as palavras do profeta. Né? Então, o Milton Schwantes, ele tem um conjunto de textos exegéticos com esse título, pela Paulus. A terra não pode suportar suas palavras. Você já leu o livro do Milton Schwantes, Sofrimento e Esperança no Exílio? Esse eu tenho, mas não vi ainda. Está lá em casa. Mas ele vai falar do período do exílio, né? Do exílio, mas ele faz uma abordagem dos profetas ali também. Né? A Haste tem um texto sobre os profetas, a mensagem social dos profetas. E a Paulus tem bastante livro, a Loyola. Procurem nessas editoras que vocês vão encontrar leituras assim, mais contextualizadas. O que chama a atenção, Sérgio, é uma coisa que eu sempre tomei muito cuidado, né? O comentário que ele fez ali. Você, na hora da pregação, ou até mesmo no estudo, né? Fazer uma hermenêutica relaxada, né? Tem que fazer uma hermenêutica de uma exegese, né? Minuciosa, que aí você pega essas coisas, esses detalhes, né?
Você faz uma coisa meio assim, vai nas traduções, né? Tá bom. Eu acho que se ficarmos mais nesse texto, prestarmos mais atenção, vamos percebendo esses caminhos aqui, né? Então, o meu conselho é esse, né? Que vocês, quando quiserem algum texto sobre comentários sobre os profetas, tal, busquem também, não apenas, mas também, na Paulos, Paulinas, Loyola, Vozes, que eles têm textos assim. Eu estou buscando mais essas contextualizados. editoras aí. Eles têm textos bem contextualizados, interpretações interessantes. Acho que a fonte editorial também tem comentários bíblicos Eles são mais contextualizados. de uma maneira mais liberal. Assim. Não por ser liberal, né, mas porque são mais contextualizados. Certo? Os trabalhos do Newton, interessante. Certo? Bom, observações?